Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Probabilidade Estatística, tá certo? Pessoal, na aula de hoje a gente vai comentar sobre a parte prática do curso, tá bom? Então a ideia hoje é que, que a gente fale sobre o uso do Google Colaboratório como ferramenta para a produção dos códigos em Python, tá bom pessoal? Antes de começar a aula, eu vou só comentar que o link desta aula que é equivalente à prática 1, ele vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Então vocês podem acessar aqui na descrição para poder acessar esta aula, tá bom, pessoal? Primeira coisa, para que vocês possam utilizar o Google Colaboratório, vocês precisam ter uma conta Google, certo? Então acho que a conta AluFC já é suficiente para fazer essa utilização, tá bom, pessoal? E por padrão, né, uma grande vantagem que a gente vai ter do Google Colaboratório é que muitas bibliotecas utilizadas para visualização de dados já estão configuradas lá. Então vocês não vão precisar baixar nenhuma biblioteca, nem fazer nenhum tipo de update, tá bom? Em casos mais específicos, por exemplo, se vocês forem utilizar bibliotecas que realmente não tenham, é possível vocês instalarem utilizando a biblioteca pip lá no Google Colaboratório, tá bom, pessoal? Então vamos começar. Agora é o seguinte, né? Relembrando, esta prática 1 foi uma prática que a gente já fez lá no começo da disciplina. Então este vídeo vai ser basicamente para a gente fazer, entender como que nós podemos pegar esse roteiro dessa prática, né, das práticas que vão ser disponibilizadas, e rodarmos lá no Google Colaboratório, tá bom, pessoal? Então é o seguinte, para cada link do roteiro, esses roteiros vão estar compartilhados, disponíveis no GitHub, certo? Então aqui em cima, quando você acessar o roteiro da prática, vai ter o link, né, que é o github.com/, o meu endereço, né, o repositório e o nome do arquivo, tá bom? Na mesmo ordenamento. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar esse endereço, que é o mesmo link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Copiem esse endereço. Vocês vão abrir, né, no navegador de vocês, o Google Colaboratório, coloco collab.research.google.com, tá certo? Ele vai abrir uma janela para a gente poder fazer a questão dos notebooks. Nessa janela, pessoal, uma das opções é essa aba GitHub, tá bom? Nessa aba GitHub, vocês podem passar diretamente o link da prática, tá certo? Sem a necessidade de copiar o código ou copiar o arquivo em formato puro. Caso vocês desejem, vocês podem clicar aqui em Google Drive, né, e fazer upload do notebook já aqui. Mas, por enquanto, já é suficiente vocês clicarem aqui na aba GitHub, certo? Irem até aqui, colarem a URL, né? Colarem o link da prática 1, tá bom? Pessoal, se tiver dado tudo certo, tá bom? Se esse comando tiver funcionado, vai aparecer o repositório e vai aparecer a ramificação aqui, certo? Como vocês vão utilizar somente a URL da prática 1, certo? Então vocês vão aqui, procurem a prática 1, que é esse PR01, tá certo? Já está aqui. Tem a opção de ver a origem e tem a opção de abrir o notebook em nova guia. Então vocês podem clicar diretamente aqui, certo? E abrir o notebook, tá bom, pessoal? Pessoal, uma vez salvo esse notebook, vocês podem fazer a cópia para o drive de vocês. Então eu vou copiar aqui para o meu drive, tá certo? E ele vai criar uma cópia desse arquivo da prática dentro do meu notebook, tá certo? No caso ele não foi possível abrir, tá certo? Então eu vou abrir uma nova guia porque o meu navegador tem um pop-up. Pessoal, até este momento, esse notebook aqui, sem que vocês abram, copiem para vocês, é um notebook que está hospedado no GitHub, ele não pode ser atualizado, não pode ser salvo, tá bom? Para que vocês possam manipular, salvar, vocês vão ter que fazer essa cópia. Fazendo a cópia, ele vai estar disponível aqui salvo, né? E a URL do notebook mudou. Em vez de ser aquela URL que tem o link do GitHub, ela vai ter agora o link do Drive, que é o arquivo do Drive correspondente à prática de vocês. Tá bom, pessoal? Beleza? Algumas coisas importantes sobre o Google Colab. Vocês podem fazer modificações, tá bom? Por exemplo, posso tentar ver a paleta de comandos, certo? Então, o que mais aqui? Configurações do editor. Então eu posso aqui ver em ferramenta, paleta de comandos, configurações do editor. E eu posso modificar aqui nesse link, por exemplo, né, a largura da coluna,
a quantidade de recursos, tá certo? Sobre o tema, tá certo? Eu posso trocar o tema light para um tema dark, tá bom? Eu particularmente prefiro utilizar o tema dark, né? Vocês podem utilizar outro tema também, tá bom? E tem outras opções que vocês podem fazer aqui nesse recurso, tá bom, pessoal? Então eu vou salvar, ele já modificou o meu tema para o tema dark, tá certo, pessoal? Então basicamente, né, uma vez que eu já tenho o notebook salvo, agora eu posso fazer qualquer modificação no meu arquivo de notebook e ele vai ficar salvo automaticamente no Google Drive, tá bom, pessoal? Então um procedimento importante para que a gente consiga fazer esse estudo, tá bom? Outra coisa importante, pessoal, isso aqui basicamente é um arquivo do Google Drive, então vocês vão poder clicar aqui em cima e fazer modificação, né? Eu posso trocar o nome do arquivo para, por exemplo, meu notebook PR01, né, para ficar mais um pouco mais organizado, colocar o semestre, enfim, assim por diante, né? Eu posso fazer modificações aqui no nome do arquivo, tá bom, pessoal? Da mesma forma que eu tinha lá no laboratório, eu tenho a opção de colocar blocos de código, blocos de texto. Então, eu tenho alguns blocos aqui no meu arquivo que são blocos de texto, por exemplo, este primeiro, ele não é um bloco que é executado, ele apenas é um texto exibido, tá certo? E eu posso formatar esse texto, eu posso utilizar negrito, itálico, certo? Colocar código, colocar links, colocar imagens, tá certo? Tudo fica formatado dessa forma. E a vantagem disso é porque o arquivo gerado vai ter esse formato, o formato de notebook, que é um formato feito em Markdown, certo? Então, a mesma linguagem de marcação Markdown é a linguagem utilizada para poder criação desse arquivo, tá bom? Existem também os blocos de código, os blocos que não são de texto, e sim de código, certo? Esses blocos eles podem ser executados pelo botão play, tá? Certo? Ou podem ser utilizados pelo comando Ctrl Enter. Então, se eu clicar Ctrl Enter, ele executa o bloco de código, tá certo, pessoal? Uma informação importante é que esses códigos são executados na internet, no servidor da Google. Então, toda vez que eu executar o código, ele vai mandar a requisição para o servidor da Google para poder ser executado. Então, o tempo de execução ele vai ser ligeiramente inferior ao tempo que vocês teriam fazendo na máquina de vocês, tá bom? A vantagem é porque vocês podem fazer isso em qualquer computador que tenha acesso à internet, tá bom, pessoal? Uma vez executado o código, ele já vai aparecer aqui no canto superior direito essa informação, que é o RAM e o disco, tá bom? Então, essa informação diz respeito ao espaço de armazenamento que eu tenho disponível para poder fazer rodar meus dados, certo? E a RAM disponível, né, no servidor que ele alocou, tá bom? Se eu quiser fazer alguma, digamos assim, né? Quiser fazer algum upgrade, eu posso ir nas configurações da conta para poder utilizar fazer um upgrade da minha conta, utilizar um servidor mais parrudo, se for o caso, tá certo? Na nossa disciplina não vai haver necessidade de a gente fazer isso, pessoal. Basta que a gente utilize as configurações padrão lá do Google Colab, tá bom? Então, o que é que vocês vão fazer, né? O que é que vamos fazer nessa prática? Né? Basicamente, vocês vão precisar executar todos esses comandos. Então, vocês vão testar esse primeiro, certo? Eu vou executar aqui só para mostrar. Testar esse segundo, que foi aquele comando que a gente fez para poder calcular a média, certo? E assim por diante, tá certo, pessoal? Testar os blocos de função. Vocês vão fazer esses testes sempre fazendo a execução, fazendo o play, né? Ou então usando o Ctrl Enter. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, vocês vão fazer essas etapas, tá bom? Pessoal, vamos aqui para a última parte dessa prática, tá certo? Que era o exercício de realização do histograma, tá bom? Então, a gente tinha na nossa disciplina a primeira lista de exercícios que foi alocada lá no começo da disciplina. Tínhamos a questão 4, certo? Nessa questão 4 a gente tinha algumas informações, tá bom? Alguns dados, e nós gostaríamos de fazer um histograma, que é um gráfico de barras que representa frequências de ocorrências de certos intervalos dentro do Python, dentro desse código, tá bom? Então o que é que nós fizemos aqui? Nós geramos um vetor de valores, certo? Que são variáveis do tipo quantitativa, certo? Ordinal, certo? São variáveis que podem ser enumeradas, tá bom? Elas representam números reais, porém elas podem ser enumeradas e elas podem ser agrupadas, certo? No sentido do agrupamento na forma de histograma, tá bom? Pessoal, para isso, para que a gente consiga fazer esse histograma, a gente precisa chamar essa biblioteca aqui de cima, que é a biblioteca matplotlib, tá bom? Essa biblioteca, pessoal, permite com que a gente consiga
chamar, né, funções que vão ser úteis para poder fazer a confecção de gráficos, tá bom? Então, antes de executar aquele trecho de código, executem esse trecho aqui da parte 2, somente esta linha, certo? Porque dessa forma a gente vai conseguir importar essa biblioteca. E essa biblioteca vai ficar disponível para ser utilizada dentro do código, tá bom, pessoal? Feito isso, vocês vão aqui para a parte de baixo, tá certo? Para este exemplo, e vocês vão simplesmente executar este código. Executando o código, pessoal, vai aparecer aqui o gráfico, certo? Que é um gráfico de histograma dessas informações confinadas entre 43 e 52, tá bom, pessoal? Coisas importantes: a quantidade de barras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, essa quantidade ela é representada nesse número de bins, certo? A quantidade de bins no histograma, basicamente, ela diz respeito a como que você vai segmentar o seu intervalo de dados em barras. Quantas barras você quer utilizar para poder segmentar esse intervalo? Quanto mais bins se utiliza, mais refinado fica o gráfico, mas em compensação fica mais difícil da gente ver se existe algum fator global de agrupamento, por exemplo, uma moda, certo? Então, essa quantidade de bins, a quantidade ótima da quantidade de bins a ser utilizada, em geral, é a raiz da quantidade de elementos da minha base de dados. Em geral é isso que a gente utiliza como critério, tá bom? Então, por exemplo, se a gente tem aqui, vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, a gente tem aproximadamente aí a raiz disso aqui dá 5, né? Então a quantidade de bins que pode ser útil para poder representar esse gráfico, em geral, ela começa da raiz do número de elementos. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos modificar aqui o número de bins para 5, certo? E executar de novo este trecho de código, tá bom? Que temos aqui. Fazendo isso, a gente vai ter um outro gráfico de histograma, tá bom? Então esse gráfico ele continua tendo aquela característica global de ter dois pontos extremos aqui, né? Tem uma faixa de valores que está aqui próximo de 5 e essa faixa que está próximo aqui tá em 8, né? O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que existem 3 dados nessa faixa, 5 dados nessa faixa, 3 dados nessa faixa, 8 nesta e 5 nesta, tá certo? Então ele agrupou esses 24 dados em seções de forma que esses dados eles estão mais agrupados, mais juntos, tá bom? Eu posso também utilizar uma quantidade de bins maior, né? Ao invés de utilizar, por exemplo, 10, eu posso utilizar 12, certo? Que é a metade do número total. Então, se eu fizer 12, né, eu vou ter um agrupamento ainda mais preciso. Só que, né, infelizmente, esse agrupamento ele tira um pouco a característica que eu tinha de conseguir observar quais são as faixas, quais são os pontos onde provavelmente eu vou ter uma moda da minha distribuição, tá bom, pessoal? Então, isso tem uma relação de compromisso que a gente tem quando fazemos histogramas dessa forma, tá bom, pessoal? Uma quantidade que pode ser adequada aqui é 8, né, quantidade intermediária, nem 5 nem 10, 8 já dá uma noção um pouco maior, acho que 10 ainda estava melhor, sobre como esses dados estão distribuídos, tá bom, pessoal? Então isso depende muito da base de dados, né? Se são dados que têm um comportamento unimodal, bimodal, então isso pode depender também desse recurso, tá bom, pessoal? Por fim, a gente também tem as opções de fazermos anotações no gráfico. Então, nós podemos fazer uma anotação em um ponto específico, né? Por exemplo, executando este outro texto de código, pronto. Eu posso colocar uma anotação em um ponto específico. Então eu coloquei o nome anotação, que é o texto que está descrito aqui nesta linha, certo? Na coordenada 50,2. Tá bom, pessoal? Eu posso, né, passar para a anotação valores específicos. Por exemplo, eu posso colocar, né, a média. Eu posso calcular a média dos meus dados X, né? A média vamos só lembrar que ela é calculada como np.min X, né? Ela vem da biblioteca NumPy. Eu posso colocar essa média, né, na posição onde ela vai ter a média, e o valor dessa média eu coloco np.min X, certo? Então, pessoal, executando isso dessa forma,
ele vai colocar o valor da média, 48,125, exatamente no ponto que corresponde à média, tá certo? Então, na posição 2, né? Note que a altura aqui é igual a 2. Se você quiser deixar esse mais para cima e mais para baixo, você pode mexer aqui nesse 2, porque o 2 é a altura, é a escala vertical, o ponto no eixo Y. Então você pode colocar, por exemplo, 3, 4. Se a gente colocar o valor, por exemplo, de 3, vai ficar mais ou menos aqui no meio. Então, vamos trocar aqui para 3. Bom? Então a gente pode também colocar esse valor aqui. Pessoal, uma coisa interessante é que esse valor de média, ele ficou num ponto, né, mas ele está solto, né? Eu posso colocar simplesmente, né, para ficar um pouco melhor, que colocar, por exemplo, né, uma concatenação. Posso escrever que isso, na verdade, vai ser média igual a isso aqui. Colocar str, né, esse valor. Isso aqui, essa parte desse código vai apresentar, em vez de apenas o valor da média, apresentar o nome média igual ao valor da média, que é 48,125, tá bom? Então a gente tem exatamente essa formatação, certo, pessoal? Aqui fica um pouco complicado a gente ver a quantidade de parênteses, mas o que basicamente eu estou fazendo é pegando o valor da média e colocando como string. Porque se ele estiver no formato string, que é o formato de caractere, de vetor de caracteres, eu consigo utilizar esse operador mais para poder juntar esses dois vetores, tá bom? Então eu posso fazer esse procedimento para poder mostrar essa média sobre o histograma, tá bom, pessoal? Por fim, né, um comando importante, né, não sei se aqui no Colab vai funcionar, que é o comando savefig. Então eu posso pegar esse histograma e salvar como imagem, certo? No formato PNG. Então, executando esse trecho de código, ele vai salvar a imagem no formato PNG. Eu não sei para vocês se vai estar salvo, né, em algum lugar aqui do meu drive, né? Mas provavelmente eu deve ter salvo em algum lugar. Deixa eu... Acho que não tem nenhuma opção aqui para poder visualizar, tá certo, pessoal? Mas se vocês estiverem utilizando localmente, esse arquivo ele vai ser salvo como imagem na máquina de vocês. Aqui no Colab, vocês podem simplesmente clicar aqui na imagem, tá certo? E tem a opção salvar a imagem como. Então fica mais fácil, né? Vocês salvarem a imagem dessa forma, porque ela já vai ficar salva no disco de vocês, tá bom, pessoal? Então já vai ter a imagem assim como ela é gerada aqui no Colab, tá bom? Então, pessoal, outra informação importante, né, para a gente concluir é sobre os limites. A gente pode, por exemplo, inserir linhas no histograma para poder determinar, por exemplo, posições. Então é interessante para vocês manipularem a apresentação do dado para ele ficar um pouco mais fácil de ser compreendido. Você quer destacar, por exemplo, a moda da distribuição, quer destacar a média, quer destacar a mediana. Então você pode utilizar também linhas verticais para poder fazer esse destaque, tá bom, pessoal? Então, feito essa primeira apresentação, a gente fica por aqui, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês utilizem esse código, tá certo? Que é o código que vai estar no link do vídeo, na descrição deste vídeo, certo? Para poder fazer o primeiro código no Colab de vocês, tá bom, pessoal? Então, a gente fica por aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.